DIGcast no ar, o melhor podcast de empreendedorismo feminino, amenidades, tudo que permeia o nosso universo. E a gente ama esse job, né, minha Thiaga? Muito, é nosso job preferido e não é à toa, né? Muito maravilhoso. E pra quem tá vendo e escutando a gente agora, não dá pra perder esse episódio. Porque além do sol ter chegado aqui nesse estúdio... Quem está vendo, está assistindo ao DIGcast pelo YouTube ou pelo Spotify, vai entender do que a gente tá falando, Exatamente, né? O sol. E o sol vai brilhar aí pra você também que tá escutando aqui. Amém. Porque hoje, mais do que falar sobre beleza dos fios, cabelo... Gente, tem coisa que deixa a gente mais feliz ou mais mal-humorada que cabelo. A gente vai falar sobre saúde capilar. E mais do que isso, a gente vai falar sobre autenticidade, originalidade, porque quando eu olho pra essa mulher, são duas palavras que vêm muito forte pra mim. Ela é muito autêntica, ela é muito original. E quando a gente fala nisso, no empreendedorismo, a gente aprende muito com histórias como a dela, né? Seja muito bem-vinda ao DIGcast, Renata Fraga. Obrigada! Não, depois dessa apresentação, eu fiquei até... não sei nem como eu retribuir. Não, pode se achar, Rê, porque você é isso tudo e muito mais, mas isso é muito forte em você, né? E a gente vai pedir pra você se apresentar, Rê, mas a gente sempre fala para os nossos convidados, deixa antes o seu arroba para todo mundo que tá escutando aqui te achar. Bom, é Renata Fraga Hair, meu pessoal. Tem, vou falar dos três, né? Do Claro. Hairline Cosméticos, e o da casa onde a gente fica, Renata Fraga Hair Spa. Maravilha. Ô, Rê, a gente tá muito feliz de te receber. Você é uma digníssima, tá com a gente já há um tempo. Tempinho. Exatamente. E como eu falei, a gente... você tem uma história de empreendedorismo muito legal. A gente quer conhecer um pouquinho dessa história sua. Mas antes da gente falar sobre dicas, né, Thiago? Que a gente quer isso aqui também. Com certeza. Dicas é o que mais gosto. Dica, o povo ama É, dica. E dica. olhando pra Renata, pela trajetória que ela tem, as pessoas devem ficar curiosas mesmo. O que essa mulher fez? Porque são 3 empresas, é uma história de empreendedorismo inspiradora. Mas antes, a gente tem que primeiro, né, conhecer a história da Renata. Exato. Conta um pouquinho pra gente da sua história, então, Rê. Bom, primeiro eu sou formada em marketing. Sou carioca, morei no Rio durante 30 anos. E uma boa carioca falava assim, eu nunca vou morar em Minas. Mas minha família é mineira, então eu vinha muito pra cá, pra Minas. E eu achava que realmente do Rio de Janeiro eu não ia sair. Carioca legítima, aquela que acorda cedo, cultua o corpo, gosta de atividade física. Mas desde sempre, eu perdi meu pai quando eu tinha 15 anos. Meu pai estava dançando com minha mãe. E virou minha mãe, era jornalista, fumante, atuante demais. Ele era um jornalista mais investigativo. Apaixonado. Meu pai e a mãe se casaram em 12 encontros e se casaram. Minha mãe estava fazendo faculdade de jornalismo e os dois se conheceram e casaram. E aí eu lembro que meu pai, um homem, muito... Do que eu lembro, né, gente? Porque ele morreu, eu tinha 15 anos. Ele muito... vivendo aquela vida, né, de jornalista, fumante, era investigativo. Minha mãe sempre foi uma mulher... Na época que ele faleceu, eu já estava trabalhando. Mas antes dele falecer, ela era uma mulher que cuidava da casa, muito vaidosa. Minha mãe foi Miss, e então era uma mulher mais, né, bonita, chamava atenção. Então eu tinha essas duas referências, que era meu pai muito introspectivo, sério, minha mãe muito extrovertida, muito bonita. E meu pai, com esse negócio de jornalismo, ele sofreu... Ele teve um assalto no Rio de Janeiro, que realmente mexeu muito com ele. Naquela semana... Ele estava fazendo uns exames, ele achava que ele não ia morrer, 48 anos. Enfim, ele morreu nos braços da minha mãe, dançando com minha mãe. Minha mãe falou assim, sabia que eu te amo? E botou a mão na cabeça e morreu. Morreu mesmo, assim. Foi embora da festa que a gente... Ela estava com meu pai, no meu prédio, no caixão. E aí eu lembro que ele morreu numa sexta. E aí na segunda... Minha mãe virou pra mim e falou assim, olha, eu moro, né, porque minha mãe tem um apartamento ainda lá, no Jardim Botânico, eu tinha uma vida boa, não podia reclamar, colégio particular, cultura inglesa, enfim. Tinha um padrão ok. E aí minha mãe falou, e eles tinham quitado o apartamento, tinha 30 dias. Saiu um negócio da Caixa Econômica, tiraram tudo que eles tinham e quitaram. E a gente não sabia que ele iria falecer, e automaticamente com o nome do apartamento que quem se ele falece, o apartamento é quitado. E enfim, né? São coisas que a gente não sabia. E aí a mãe na segunda-feira, depois que ele faleceu, minha mãe não teve tempo de chorar. E aí ela falou assim, olha, minha filha, a gente não vai perder o padrão, né, de vida, eu vou tentar manter. Minha mãe já trabalhava, mas não dá pra você ter a roupinha da marca, enfim. E ali chegou na Renata algo que eu não sabia que eu tinha. Eu sempre gostei muito de esporte, sempre muito ligada ao esporte, já fazia atividade física. E aí eu entrei na academia e eu lembro que tinha uma menina vendendo um short de ginástica.
E aí eu virei pra ela e falei assim, olha, eu tô precisando ganhar um dinheiro, dá pra eu vender seu short de ginástica? Ela falou, dá. Aí eu lembro que eu coloquei R$2 no short de ginástica. E ali, minha história com venda começou. Vendi short de ginástica até não poder mais na minha vida. Aí de short de ginástica fui vender brownie. No colégio, eu comecei a vender sanduíche natural no recreio. Aí fiz tanto sucesso com sanduíche natural no recreio que a cantina precisou comprar de mim, porque ninguém queria comprar na cantina. Quase quebrei a cantina, é sério mesmo. Tipo, o colégio chamou minha mãe e falou assim, olha... Ela tá Aí comecei a revender. Freia essa menina aqui. Aí comecei a revender sanduíche natural pro colégio. Quando eu entrei na faculdade, minha irmã já era mais tímida, não gostava muito. E aí eu comecei a pagar minha irmã para levar o sanduíche natural para o colégio, porque eu não queria deixar de ganhar, né? Enquanto eu fazia faculdade. Enfim, aí a história da gente vai começando, a gente vai vendo que a gente tem dom, né, de venda, porque toda a história tem uma longa história, né? Mas aí eu fui vendo que eu gostava de vender. Aí vendi roupa, já cansei de tirar roupa do meu corpo. Sabe, eu gosto dessa roupa, toma aqui, eu tirava a roupa e vendia. Aí a história, eu sempre fui muito inquieta, eu falava que eu queria ter algum negócio e trabalhar com pessoas, com o público. Eu sabia que isso era o meu feeling. E aí, uma vez, meu tio, que ainda tá na área política, ele foi fazer, eu tô contando, já tô indo pra parte aqui de Minas, tá? Mas como eu falei, eu tenho uma parte mineira, uma grande parte mineira, minha mãe é mineira, meu pai é mineiro, né? Então, eles casaram, então a família continuava aqui em Belo Horizonte. Então, eu vinha muito a BH, né? Eu ia muito a Valadares, minha família também tem uma parte em Valadares, onde a gente passou a grande infância. E aí, eu lembro que eu tava muito satisfeita, minha irmã tinha acabado de ter neném, a minha sobrinha, e eu tava muito insatisfeita, muito inquieta, não tinha ninguém, não tinha cachorro, não tinha casada, enfim, não tinha nada que me prendesse no Rio. E aí meu tio tava lançando a campanha dele de prefeito em Valadares. E aí ele me chamou no marketing, vem pra gente me ajudar. E aí eu, desprendida do mundo, fui. De Valadares, que ele não ganhou, perdeu, eu tive a oportunidade de comprar um salão aqui em Belo Horizonte, que é o meu salão. E aí, gente, aquela coisa, né? Eu lembro quando eu entrei nesse salão, que hoje eu tô numa casa, mas eu tinha um salão de 80 metros, quase 100 metros. Eu sou muito péssima nisso aí, gente, mas era bem pequenininho. Uhum. E aí eu entrei nesse salão, foi o meu, pra fazer uma maquiagem. E aí eu entrei, gente, uma bagunça. Eu odeio, eu sou extremamente organizada. Você pensa uma pessoa organizada, eu encontro uma agulha no escuro. E aí uma salão lotado. Eu falei, gente, deve ter alguma coisa nesse salão. Bagunça, toalha jogada no chão, cabelo lotado. Aí eu fiz uma maquiagem. Quando ela terminou a maquiagem, a Raquel, e eu olhei e falei, gente, que maquiagem maravilhosa. Menina, você tá com a faca e o queijo. Aí falta alguém cortar isso direito pra você. A pessoa aqui. A gente acha que mulher sabe de beleza. A pessoa achou que sabia. Aí eu falei, você não quer uma sócia, não? Aí ela falou assim, sócia? Era época de Orkut. Voltei para Valadares, e aí 1 mês, 2 meses depois, ela mandou uma mensagem pelo Orkut. Renata, eu quero vender. Você quer comprar? E aí começou a minha história. Minha mãe, na época, eu não tinha. Minha mãe, na época, me financiou, né? Virou minha sócia, comprou o espaço. Se eu não me engano, vou dar um chute, uns 10, 12 mil reais eu comprei. Eu não tenho problema com valores, não. Eu acho legal para as pessoas entenderem o quanto você faz na sua trajetória. Uhum. E aí começou a minha história com beleza. Na época era eu, minha mãe e minha irmã, éramos 3 sócias. Minha mãe, como é minha mãe, uma decoradora, enfim. A gente deu uma repaginada no espaço, né? Mudamos algumas coisas. E a Raquel, que havia me vendido, ficou lá, porque ela era a grande artista, né, do espaço. E aí, lógico que eu fui introduzindo minhas vendinhas, né? Fui pra como fala que é onde compra biju aqui em Belo Horizonte? Galeria do Ouvidor. Não, a feira. Feira hippie. Fui na feira hippie, comprava algumas coisas, levava para agregando valor e dinheiro, né? E aí, comprei em dezembro. Em julho, a gente teve porque a Raquel, ela era uma mulher de artista, não era uma empreendedora. E aí a Raquel era assim, um cliente entrava, você eu vou cobrar 50, não, você 90. E aquilo me incomodava, porque pra mim eu tinha que ter regras, né? E aí a gente começou a discutir sobre isso, sobre regras. E eu lembro que em dezembro a gente brigou por causa de uma tesoura. A tesoura é minha, enfim. Aquela coisa que não é pra ser, né? Porque você tem que viver a sua vida sozinha. A Raquel me deixou em pleno dezembro. E eu me vi dezembro, sem Raquel, salão, com cliente marcado. Falei, agora, o que eu vou fazer? Eu não entendo nada, não sei cortar cabelo, não sei colorir cabelo. Eu só sei vender.
E aí a Raquel me larga. Quando a Raquel me larga, eu ligo pra minha mãe chorando. Falei, mãe, ó, a Raquel me largou. Eu vou ter que fechar o salão. Ela falou, não, agora a sua história vai começar, mãe, né? E aí a minha história realmente começou. Gente, passei ali um ano bem difícil. Contava dinheiro porque eu não queria pedir dinheiro pra minha mãe pra pagar aluguel. Passava cabeleireiro, eu não sabia entrevistar. Porque eu não sabia o que eu tinha que entrevistar. Eu não sabia. Mas, quando tem que acontecer, e eu sabia que era a mão de Deus me abençoando pra eu ter um negócio. Passou um ano, e aí o que eu fiz? Juntei tudo que eu tinha de conhecimento de evento. Eu amo gente, eu amo evento, eu amo gente. E eu tinha uma coisa que as outras pessoas não tinham, assim, né? Eu tinha o Rio de Janeiro como um backup. Minha irmã estava lá, e tudo que acontecia no Rio e São Paulo, eu trazia para Minas, porque sempre tá um pouquinho atrás, né? Agora não, mas sempre estava um pouquinho. Tanto que as pessoas, quando me acham, você é de Minas? As pessoas acham engraçado. É Rio e São Paulo, né? As pessoas associam muito Rio e São Paulo, não Minas. E aí, quando eu pedi a minha irmã que me mandasse, então a gente trouxe Morocanói, não sei se vocês são na época do Morocanói. Nossa, muito Morocanói, azulzinho. O Alce, o Silicomix, tudo isso eu fui trazendo, e aí eu ia fazendo eventos. Minha área lá, vocês não conheceram, né? Eu tinha como se fosse ele era uma garagem, então era muito escondido, mas muito escondido mesmo. Ninguém me achava ali. E aí ele tinha uma parte que era tracionada, assim, eu tinha uma área maior do salão, assim, que eu conseguia usar, ninguém incomodava ninguém. Então eu usava aquela área para evento. Então tudo que vocês possam imaginar eu já tinha feito. Eu fiz. Aí eu pegava caviar, era a marca caviar, né, que tinha caviar, e eu servia caviar. Aí uma pessoa falava, vamos vender sapato? Eu falava, sapato com salão. Aí colocava um monte de sapato. Gente, não cabia os sapatos, mas eu colocava. E aí a minha história começou. Aí a Lu, da Chata de Galocha, tava todo mundo começando a sua história de blog. A minha irmã, que é responsável por isso, falou, Renata, vamos levar o salão pro blog. Minha irmã escreve muito bem, redige muito bem, e aí ela falou assim, eu te ajudo, eu vou contando a história no blog, e você vai fazendo o salão acontecer. E aí foi o que as pessoas não tinham, né, essa visão. A Raquel ainda estava comigo nessa época. Ela falou assim, você fica aí nessa internet, quer colocar tudo na internet, nesse blog, escrever, chamava Valentina. E não fica atenta com os clientes que estão aqui dentro. Mas aí a gente, olha aí, há 12 anos atrás, a minha visão já estava junto com a minha irmã na internet. E aí a gente escreveu sobre... Aí a Lu, da Chata de Galocha, estava começando. Aí ela é designer, aí ela fez a minha marca do Valentina, criou, fez por permuta no salão. E aí a história começou a andar do salão. Então todo mundo conhecia o Valentina como um salão... eu não sei como é que eles conheciam, olha a minha visão, né? Mas quando as pessoas iam lá, eu tenho um cliente hoje, uma grande amiga minha, Vanessa, minha cliente até hoje. Ela fala que ela foi lá por causa de um produto que até hoje existe, chamado Plástica dos Fios, e que todo mundo comentava desse produto. Isso era no Gutierrez? No Gutierrez. Eu fui. Você foi? Eu fui, eu fiz a Plástica dos Fios. Então. E aí essa amiga é minha amiga hoje, enfim, tem 12 anos que eu a conheço, e ali ela ficou. Porque realmente eu era muito inovadora, assim, né? Sim. Eu não entendia, mas eu conseguia vender. E qual era o diferencial? Como o salão de beleza hoje não é mais, mas há 12 anos atrás, era passado de mãe para filho, as pessoas não estudavam muito, era uma coisa mais simples, as pessoas não tinham muito vocabulário, não tinha, né, a parte que eu tinha de beleza, para poder presença, né? Para poder falar. Então eu acho que isso era um grande diferencial, porque eu atendia no telefone, eu conseguia fazer com que a pessoa vendesse um outro produto. Não é isso pro seu cabelo, mesmo não entendendo, eu passava tanta certeza no que ela tinha que fazer, que eu quero fazer com você. Eu falei, eu não faço. Não faço, não. Eu só faço a parte administrativa. E aí a história foi começando. Aí eu fiquei conhecida em Belo Horizonte. Foi muito difícil no começo, como todo começo, né, gente? Carioca, chiando, agora eu não chio tanto, mas chiava demais. E muito pra frente, né, carioca, né? Uhum. E aí eu ia nas casas do lado, assim, convidando, vou ter uma festa junina lá no meu espaço. Vem pra festa junina. Festa junina no salão de beleza. Então as pessoas ficavam meio assim, né? Mas tudo foi acontecendo. Um dia eu tirei o salão inteiro. Parei um caminhão de mudança. Tenho uma grande amiga que tinha uma loja do lado chamada Divino Empório. Falei assim, vamos fazer um evento. Em outro lugar, você leva a sua loja, leva o meu salão. E a gente alugou uma casa, fizemos um mega evento. Aí a Lu participava. Nessa época, todo mundo estava um pouco mais acessível. Porque estava todo mundo começando. Então eu fiquei muito, como diz a pessoa que veio até a mim, muito marqueteira. Então as pessoas conheciam o Renato pelo marketing. Mas eu ainda não atuava em cabelo, assim, né? Que eu digo, fazendo o que hoje eu faço com muita maestria. E aí minha história começa, meu divisor de águas, realmente, quando eu engravido da Manuela, fico grávida, e aí uma pessoa chega perto de mim e fala assim, olha, você é tão marqueteira, você faz tanta coisa que você tem que conhecer um produto que faz nascer cabelo.
Eu falei, nascer cabelo? Quantos anos ele tá no mercado? Tem 12 anos. Eu falei, 12 anos no mercado e faz nascer cabelo? Porque ele foi pro Fantástico. Ué, tem que ir pro Fantástico, né? Nascer cabelo. E aquilo ficou na minha pulga atrás da orelha, assim. Aí eu fiz um curso, gente, mas um curso tão meia boca. Que eu lembro quando eu entrei lá no curso com a minha mãe me falou assim comigo, Renata, eu só vou investir esse dinheiro, não era muito, mas tinha um investimento, se for você para fazer. Se for outra pessoa, eu não vou investir. Porque, como era rotatividade Sim. ainda, né? As pessoas, infelizmente, não eram... muito alto investir em outra pessoa. E as pessoas não são... O salão de beleza, infelizmente, como todo mercado, né, gente? Tem uma rotatividade. E ela muito, né, sábia, falou assim, não vou investir em outra pessoa, depois a pessoa aprende tudo e deixa você, né? E aí eu tive a Manu, mas eu já tinha feito o curso. E aí, de novo, eu vejo a mão de Deus fazendo a minha vida acontecer. Uma cliente veio comprar um produto e eu vendi o SHRD, que eu sou apaixonada. Expliquei pra ela que o SHRD ia ser melhor pro cabelo dela. Mas tem uma explicação básica, gente. Eu não sabia o que eu tinha feito de cursinho ali, meia boca, sabe? E aí ela voltou pra casa impressionada com a minha explicação, chegou pra Sônia e falou assim, Sônia, é pra mãe, né, a mãe dela. Ó, eu fui no salão, a menina sabe tudo de cabelo. E a Sônia foi me procurar. Tem esse vídeo gravado, gente, eu tô tão diferente, loiraça, com a Sônia no YouTube, a gente contando nesse primeiro encontro nosso. E aí, a Sônia foi lá me procurar, com muito pouco cabelo, gente, muito, uma rarefação, né, calva, porque ela já tinha uma alopecia, calva. E ela falou assim, olha, eu já fui em todos os dermatologistas, todos os salões que você possa imaginar em Belo Horizonte, já fui em São Paulo, tudo que você possa imaginar. Ninguém consegue deixar eu colorir meu cabelo, eu quero colorir, dói meu couro cabeludo. Eu preciso de cuidados. Aí eu olhei pra ela e falei assim, olha, Sônia, ela contando que é uma barra, chiando, como ela fala. Eu fiz um curso muito ruim, muito meia boca. Mas eu tô querendo saber se isso faz nascer cabelo mesmo. Você quer ser minha modelo? Ela falou, olha, só pela sua sinceridade, eu topo. E ali começou a minha história. 3 meses depois, eu atuando com a marca, começou realmente a nascer cabelo na Sônia. Na verdade, não é nascer, gente. Até nasce, mas demora um tempinho mais. Mas como o cabelo dela estava num afinamento, tudo que está ali afinando e indo embora, que hoje eu consigo explicar, ele encorpou. Uhum. Então a sensação que ela tinha é que estava nascendo cabelo. Na verdade, o que tinha estava encorpando, melhorando, deixando ele embora. E ali foi o divisor de águas, que aí eu conheci a terapia capilar, o mundo do cabelo. E aí ela gritava assim, tá nascendo cabelo, nascendo cabelo. Eu falei, gente, ela falou assim, ela também não é qualquer pessoa, uma mulher estudiosa, doutorado, enfim, uma mulher inteligentíssima. Eu falei, Renata, eu quero escrever uma tese sobre você. Eu falei, uma tese? Então, vai estudar e eu quero escrever sobre você. É muito o que você está fazendo vai revolucionar as mulheres, o mercado do cabelo. E aí, gente, só que eu não fui estudar, não, eu fui viver. Eu vivi para depois eu ir estudar. Fiz o contrário, eu fui um nicho de mercado que não via ninguém quase falando. A tricologia, o que é trico? Trico é o cabelo, gia é o estudo do cabelo. É antigo, não é uma coisa muito nova. Mas as pessoas não iam pra internet falar de uma forma tranquila, fácil das pessoas entenderem sobre cabelo. E eu fui fazer isso. Fui explicar sobre o cabelo, mas muito intuitivamente. Eu não tinha estudado, mas eu ia vendo o que estava acontecendo aos meus olhos. E aí fui fazendo alguns cursinhos, mas nada, como hoje eu tenho a formação de tricologia, mas não tinha feito ainda a formação, estudado a fundo sobre cabelo. Mas eu ia fazendo uns cursinhos e tudo que eu ia aprendendo, eu ia anotando. Aquele sexto sentido da gente, né? E como eu gosto e amo ganhar dinheiro, eu falo assim, isso aqui vai dar dinheiro. E o mercado não viu ainda isso. E aí, além de crescimento de cabelo, as doenças, né, das alopecias, eu vi um nicho de beleza. Como? A progressiva estava no auge. Uhum. O formol estava no seu auge. E eu via cabelos quebrando, ficando muito poroso. Eu falei assim, se faz nascer cabelo, isso deve melhorar a haste, o fio. Vou começar a vender para essas mulheres que querem fazer a progressiva, dar mais vida ao cabelo. E batata. Eu comecei a tratar o couro cabeludo. E as mulheres começaram a melhorar o fio. E aí, tudo que elas iam fazer no fio, desde uma coloração, umas mechas, o cabelo era mais forte, mais saudável, ele aguentava, ele resistia, ele não quebrava. E aí, outra coisa que eu fui vendo, gente, se eu melhoro o cabelo, eu consigo ter a parte que estraga, porque a pessoa confia tanto em mim que ela não quer ir em outro espaço, ela quer continuar. Uhum. Porque depois que eu aprendi esse mercado, a vender, a saber que nicho de mercado que eu queria, quando eu fui estudar, realmente, eu fui pra fora, eu fui estudar, fazer meus cursos, me aperfeiçoar. Quando a gente estuda a tricologia,
a fundo. Hoje não mais, mas quando eu fui estudar, eles não deixam você usar a química junto com o tratamento. Porque teoricamente, são incompatíveis. Uma coisa não conversa com a outra. Então, todos os meus colegas que estavam ali, e não era uma turma grande ainda, que estavam em formação, eles tinham uma clínica de terapia capilar. Eles não tinham um salão de beleza, não tinham um respa. E eu falava, não, eu vou na contramão. Eu vou ter os dois. Porque eu já fazia. Porque como eu comecei ao contrário, eu estava vendendo o meu tratamento para pessoas que queriam fazer progressiva. Na minha visão, gente, as duas coisas têm que caminhar junto. É porque você olhou, né, Renata, pro seu cliente. Porque assim, o que a mulher quer? A mulher quer os dois. Você quer ter o fio mais encorpado, mas você quer fazer luzes. Você quer fazer uma plástica dos fios, não sei. Assim. Sim. E isso, e assim, só falando pra mim que essa fala sua, pra mim, ficou muito forte uma frase. Você conhece uma frase que fala assim, eu não quero nem a faca e nem o queijo, eu quero a fome. Olha que louco, Renata, assim, não é sobre o salão ou sobre a técnica, é sobre a sua vontade de acontecer, de fazer, e sobre a necessidade do cliente também, né? A junção das duas coisas. Que é a famosa dor que hoje todo mundo fala, né? Que é a fome. Que é a fome, olha exato. Isso, eu não quero nem a faca nem o queijo, eu quero a fome. Você pegou, você nunca tinha trabalhado com salão, isso pra mim ficou tão forte na sua fala, eu falei, gente, que história legal. E isso há 12 anos atrás, onde ninguém falava sobre dor. Ninguém falava, porque hoje a gente... E era tudo muito intuitivo, gente. Eu gravei 2... Eu não sou aquela coisa, eu não guardei, né? Eu não dava tanto valor pra isso. A CNN veio atrás de mim pra poder falar do couro cabeludo. Que foi tudo tão espontâneo, falar de couro cabeludo e as entrevistas, as revistas. Eu saí em todas as revistas aqui no Belo Horizonte, jornal, Globo. O que você possa imaginar? Eu só não tenho que procurar onde tá isso, né? Porque eu tenho muita mídia espontânea que eu fiz por isso, por eu marcar. E aí eu fui usando uma frase que eu uso até hoje: cabelo bonito, couro cabeludo saudável. E sempre eu usei essa frase. Cabelo bonito é couro cabeludo saudável. E aí eu fui mantendo isso. Tanto tratamento, quanto você ter a parte de embelezamento. Não, né? Você tem que ter a parte de embelezamento. Eu falo que a frase não existe na minha vida. Se uma mulher senta na minha cadeira, ela quer fazer qualquer procedimento, ela vai fazer. Eu só vou dar a ela saúde e capacidade, e entendimento e discernimento se ela quer ou não fazer. E algumas até desistem, porque com o tratamento a gente consegue melhorar tanto que elas optam não fazer. Mas várias já tirei de sentar e fazer. Eu falo mais redutor de volume, tá, gente? Do que mechas, né? Do que coloração. Mas muitas vão ali pra fazer um redutor de volume. Eu falo, não, seu cabelo não tem estrutura. Eu vou tratar primeiro, eu vou dar qualidade pra ele. E aí, ontem mesmo eu fiz isso. Se você, no meio do caminho, achar que não tem jeito, a gente faz. Mas é um cabelo muito mais tratado. É um cabelo muito mais saudável. Então, a minha história... foi ao contrário, e depois que eu fui estudar, gente, aí as coisas começaram a fazer nexo, né? Ah, é por isso que isso faz isso. É por isso que... Então, é o famoso ciclo, né? A gente vai vivendo ciclos na nossa vida. E a minha vida foi feita de ciclos. Então, aí veio o ciclo da terapia, veio o ciclo que eu não raspei meu cabelo. Ai, a gente quer muito falar dessa história aqui. Não, com certeza. Só olhando pela ótica do empreendedorismo, né? Que eu acho que é uma coisa muito legal da gente falar, porque hoje a gente tem contato com milhares de mulheres todos os dias. E o que a gente vê das pessoas que realmente crescem elas têm uma capacidade técnica muito, muito, muito legal, que é o que você tem. Você sabe trabalhar com cabelo, você sabe trabalhar com beleza. Mas, em paralelo a isso, você tem o marketing muito bem feito. Você tem a sua gestão ali dentro do spa e das suas linhas muito bem feitas. Então, essas áreas que estão correlacionadas com a área, com o core do que você trabalha, que é... beleza, mas paralelamente a isso, você faz as outras áreas muito bem feitas. E no marketing me chama muita atenção, porque você não usa os nomes que as outras profissionais usam. Eu acho muito legal os seus nomes. Então, por exemplo, você vai lá no seu hair spa fazer uma redução de volume. Aí tem um nome que é a disciplina capilar para tal. Aí você mesmo falou que você fez a plástica dos fios. Plástica dos fios. Gente, eu sinceramente, eu acho muito mais legal falar que eu estou fazendo uma disciplina capilar do que eu estou fazendo uma progressiva. Sim. E isso te dá uma autoridade ali também, né? Eu acho que é muito legal. Mas eu acho que aí são dons, né? Que eu não sabia que isso era tão meu, natural. As coisas... Hoje, eu vejo a minha história, quando eu conto, eu vou olhando tudo que eu fiz e muita coisa se encaixa no dia atual hoje.
hoje, sabe? Nossa, eu fiz isso, mas eu fiz tudo muito intuitivamente. Eu sabia onde eu queria, que eu queria na fome, eu queria ganhar dinheiro. Eu sabia disso, que eu queria ganhar dinheiro. Era muito certo na minha cabeça, eu não tinha dúvida. Eu quero chegar, eu quero ser muito grande. E eu falava com meus amigos, eu vou ser muito rica, mas se eu for muito rica, eu vou levar todo mundo junto comigo. Eu nunca falei que eu ia ser sozinha, sabe? Então, você prometeu. Então eu falava assim, quando eu vou ser muito rica, eu vou levar todo mundo comigo. Porque era esse tudo, eu sabia onde eu queria chegar. Mas era tudo muito intuitivo disso, sabe? De criar nomes, de dar nomes. Eu tinha que me virar, né? Eu não era cabeleireira naquela época, eu tinha que me nortear. Tem um produto chamado Exorrec, que é um redutor de volume. Também foi um dos primeiros caras que começou a fazer com ácido. Ele é um cara até famoso, dermatologista, que faz com fenol. Eu lembro que ele foi no Gugu. E aí ele tava lá no Gugu, gente, Gugu, falando sobre o fenol, e ele falando que vou lançar eu acho que ele usou até a palavra progressiva, e essa não faz mal, aquela coisa que a gente não sabia ainda. Gente, eu peguei esse cara, fui atrás desse cara, ligando, consegui chegar no cara, eu consegui trazer o cara, não ele, o filho dele, pra dar uma palestra no meu espaço que tinha 80 metros quadrados, pra contar pros meus 50 clientes o que era aquela progressiva nova no mercado. E comecei a vender tanto a Exorré dele, inclusive eu até uso até hoje. E que ele mandou o filho dele pra poder contar. Eu tenho fotos, eu tava fazendo 5 anos de espaço. Eu ainda não era terapeuta capilar. Então, acho que as coisas eram muito, né? Era mais fácil também, né, gente? A gente tinha um acesso mais fácil, né? Um cara desse, não sei se falava com a Renata Fraga hoje, no dia atual. Não sei se era mais fácil, Rê. Eu acho isso porque as pessoas não fazem esse movimento de procurar as pessoas, sabe? Entendi. E eu acho que toda grande empreendedora que senta aqui é uma grande vendedora. Isso é muito legal. A pessoa vende, sabe? E ela tá o tempo todo vendendo, não tem vergonha de vender, não tem vergonha de falar que é ambiciosa. Sou uma mulher ambiciosa, eu quero crescer, quero ser enorme, quero levar todo mundo comigo. Eu acho sensacional. E eu não acho que mais... Hoje tem facilidades que antes não tinham. O e-mail. Exatamente. E que antes, você pegava... Olha a coragem que você tinha de virar... Porque quantas mulheres iam se travar e falar, nossa, mas eu vou chamar esse homem pra vir pro meu espaço, que é 80 metros quadrados. Não, espera eu ficar grande. Na hora que eu ficar grande, eu chamo esse homem. Você pegava e falava assim, vem cá, eu tenho aqui um negócio e tal. Eu tinha 2 lavatórios, aqueles lavatórios mais... Bora, entendeu? Então essa coragem, essa ousadia, essa autenticidade sua, isso é muito legal. E eu acho que isso vale pra tudo na vida. Pra quem tá escutando a gente e vendo, como que você pode fazer isso, no seu negócio agora, sabe? Então, eu acho que isso não... eu não vejo que era mais fácil, não. Eu acho isso um componente super legal da sua história. E puxando o gancho, conta pra gente como que foi essa história, quando você raspou sua cabeça, que essa é uma história boa também. Muito boa. Se eu não tô enganada, são 8 anos que eu raspei. Foi antes, inclusive, dos meus produtos. Eu atuava, né, gente? As pessoas acham que eu nunca coloquei a mão na massa. Eu coloquei muita mão na massa. Eu lembro que às vezes eram 4, 5 sentados na minha cadeira, correndo de um para o outro, assim. E aí, eu com a mão na massa, trabalhando, veio um insight. Falei, vou raspar meu cabelo. Aí começa. Gente, não desafie uma pessoa que gosta de empreender. Você não vai ter coragem. Vou ter coragem. Aí eu falei 1, falei 2, e aquilo foi lá na minha cabeça, Martelo, gente, mas é verdade, se eu raspar meu cabelo, eu posso contar do zero como é que você trata do seu couro cabeludo. E aí, na época, eu já tinha uma equipezinha de marketing, sentei com elas e falei assim, eu vou raspar meu cabelo, vamos dar uma data? Aí foi dia 27 agora eu faço 9 anos já que eu ia raspá-lo. Inclusive, já tá na minha cabeça que ano que vem, acho que vem um novo momento de eu raspar novamente. E aí... Porque tá precisando, sabe, a renovação. Porque quando eu raspei, a internet ainda não tava no seu boom, sabe? Ainda não tava nessa pegada que hoje todo mundo viveria comigo. Porque eu fiquei chamou Marco Zero. Eu fiquei um ano sem química. 1 ano cuidando do meu cabelo só com tratamento terapêutico, enfim, só com a linha mais natural do mundo. E metade do cabelo eu fiz, e a outra metade eu não fiz. Então eu cresci, uma parte gente, faz mais feio da minha vida, mas o que é? O que é uma mulher com objetivos. O que é uma mulher com objetivo. Eu não sabia onde eu ia chegar. Eu não sabia o que ia acontecer. Então, assim, muita gente, a semana mesmo, eu te conheço desde que você raspou o cabelo. Muita gente me acompanha desde aquela época, porque realmente chocou. Muita gente, né? Eu acho que ninguém levava a sério que eu ia colocar uma máquina 1. Tem vídeo, tá tudo no YouTube. Quem quiser, busca, consegue ver um monte de vídeo meu. Contando a história. Eu doei, eu peguei um lugar pra doar o cabelo pra um hospital de câncer. Fiquei loira 1 mês antes. Loiraça, mas loira assim, branca. Porque eu queria ver quanto eu conseguia estragar o meu fio. Me mostrar o quanto você pode detonar o seu fio, você não cuidando. Enfim, fiz todo o processo. As meninas foram muito boas que me ajudaram no processo do marketing, sabe? E aí, quando eu raspei, foi outro divisor de água, porque eu fiquei 1 ano tirando foto.
data tal, data 2. Antes de manhã eu tirava foto, pra mostrar o crescimento. Aí teve um momento que eu falei, não dou mais conta, né? Já tava muito alto, eu não lembro agora o lado. Muito alto um lado, porque o lado que você estimula, que eu falo o lado que eu estimulo, não, né? Quando você estimula o seu couro cabeludo, faz a questão da hiperemia, a oxigenação, o cabelo desenvolve mais rápido. O cabelo cresce mais rápido. Aqui é tudo irrigado, aqui tem vida. Aqui não existe vida. Hoje, com os estudos, a gente entende que existe vida na haste. Mas é uma vida, vamos dizer assim, mais simples, eu brinco. Aqui é uma vida mais requintada no couro cabeludo. Aqui a vida é um pouco mais simples. Então, como ela é mais requintada, ela consegue reter mais nutrientes. Então o cabelo desenvolve. Eu queria mostrar isso, gente. Só que na época eu tive que trabalhar muito, porque as pessoas acham que eu tava com câncer, por eu ter raspado. Associavam isso. E é engraçado que quando as pessoas não me seguiam, chegavam porque alguém indicava, mas você é terapeuta, você não tem cabelo? Sabe? Porque as pessoas ficam assim. E a outra coisa também que eu a palavra não é sofro, mas que eu tenho que ter muita delicadeza quando eu... Hoje não, né? Já tô conhecida, eu vou mais na... Eu não tenho muito papo na língua, não. Mas antigamente eu sofria porque eu tenho uma herança genética de ter pouco cabelo, fino. Então, mesmo eu tratando, eu tenho um cabelo. Mas se eu não tratasse, eu não ia ter nada. Minha mãe tem muito pouco cabelo, muito fino. É uma herança. Então, as pessoas entendem que genética existe. E é muito forte na vida da gente. Então, não adianta. Tem umas coisas que eu não consigo fazer. Então, quando eu apareço... Hoje não, né? As pessoas já estão mais entendidas. Mas no começo, como é que elas entendiam? Ela fala de terapia, fala de cabelo e não tem muito cabelo. E raspou o cabelo. Mas foi muito legal. Aí, de novo, eu saí na mídia de novo contando essa história. Mas não da forma como eu gostaria. Que eu acho que hoje... né? Tá na minha cabeça martelado. Vai ser um novo recomeço para uma história para eu contar de Reline, enfim, né, dos produtos. Mas, gente, a alma do cabelo, e aí nasceu isso. A alma do cabelo é o couro cabeludo. Então eu falava, cabelo bonito tem que ter couro cabeludo saudável. Não tem outra escolha, não tem. Pra mulher ter um cabelo realmente bonito, solto, brilhante, enfim, todas as coisas que a gente procura num fio, tem que cuidar do couro cabeludo. E isso ninguém falava. E aí era outra coisa que eu fazia. Eu ia pra internet. E eu nunca tive medo de dividir o meu conhecimento. Nunca. Quanto mais eu dava, mais eu tinha. Quanto mais eu dava, mais eu tinha. As pessoas têm medo de reter, né? Muita gente retém. Muito, o povo não fala, né? Não troca. Não troca, não diz. E eu nunca tive. Eu contava como é que fazia, como é que misturava, os chás, eu contava o que eu passava. Eu contava de uma forma, assim, como eu tô conversando com vocês na internet. E aí as coisas foram tomando proporção, sabe? Foram crescendo. Sem eu precisar fazer muito... Algumas coisas eu mudaria, né? A gente sempre tem que melhorar. Algumas coisas eu mudaria na minha história, digo, nesse começo da internet, que a internet começou, né, a andar. Mas eu não me arrependo jamais e continuo fazendo a mesma coisa de dar dicas, de contar, de falar, né, de explicar para as pessoas o porquê que isso funciona. Que hoje eu não tenho dúvida. Depois que eu mudei para casa, a gente mudou de sistema e eu tive que pegar, até hoje eu trabalho eu falo que é um prontuário, né? Eu tenho uma pasta onde eu anoto tudo do meu cliente, tudo. Quando diz que ele cortou, que ele não cortou, o que ele fez, ou se ele foi em outro lugar colorir. Porque pra mim é um grande prontuário mesmo que eu abro e vejo aonde está o erro, se eu estou errando. E aí eu tive que colocar todo mundo de novo no sistema, eu tive que cadastrar, porque um sistema não lia o outro. E aí eu descobri que eu tinha mais de 10 mil clientes cadastrados. Eu não sabia que eu tinha tanta gente, não tinha noção. Eu achava que eu tinha lá uns 4, 5. E aí as meninas não terminavam. Gente, vocês não terminam isso? Ela falou assim, nós estamos aqui em 5 mil, isso aqui, olha a quantidade de páginas. Aí a gente foi contar. Falei, vamos contar isso aqui. Aí tinha 10.200, agora com essa casa nova deve ter mais. Então eu falei, gente, eu já atendi tudo isso, já montei protocolo. A gente vai perdendo a noção. São 12 anos trabalhando, né? 12 anos, porque eu tenho de todo mundo. Todo mundo que é antigo, as fichinhas, anotações, eu guardo tudo. As relíquias estão todas lá. Porque às vezes volto. Ontem mesmo apareceu uma de 12 anos atrás. Apareceu ontem. Falei, Adriana, você tá aqui 12 anos. Eu jogava balde de óleo, gente. Eu pegava um óleo. Ninguém falava de óleo. Ninguém dizia. Ninguém falava de óleo. E eu aprendi com uma professora. Falei, Renato, a melhor coisa do mundo é óleo. Só que na hora, aí vem a empreendedora. Não fazia sentido pra mim. Eu falei, nossa, isso deve dar dinheiro. Óleo. Jogar na cabeça, olha aí, ó. Ainda não fazia sentido quanto o óleo era bom pro cabelo, mas eu via dinheiro, via uma novidade, via alguma coisa que eu quebrava os mitos, né? Aí o que eu fiz, peguei vários óleos, comecei a juntar um balde, minha amiga falava, um balde, e comecei a colocar minhas clientes com uma capa impermeável e virava óleo na cabeça, mas óleo mesmo, gente. Virava um balde, assim, ó. Tem vídeo, assim, ó, virando um balde de óleo. A Adriana era uma delas que tava lá ontem. E ela ficava lá 1 hora, 2. Só que aí, meu salão pequeno, não tinha estrutura, começou a voltar os óleos todos pra...
começou a entupir a minha caixa. E aí eu tive que parar, mas era balde, eu pegar óleo assim, ó, e jogar no cabelo das mulheres. Então há muitos anos ninguém falava de óleo, ninguém dizia de óleo. E eu vim martelando sobre o óleo, vim desmistificando isso, né? Passem óleo no cabelo, o óleo faz bem. E lógico, aí vai estudando, vai aprendendo, você vai aperfeiçoando. Mas quando alguém falava alguma coisa pra mim, eu falava, opa, isso aqui dá pra eu tirar alguma coisa pra eu transformar isso em dinheiro, né? Então sempre na cabeça era, o que eu vou fazer pra virar dinheiro isso, né? Das ideias que vinham, das pessoas que falavam alguma coisa. É porque pra você criar a diferenciação, você tem que desafiar o que já tá posto, né? O status quo. Então, sempre que... O que eu vi também durante toda a sua fala, né? Que a todo momento você tá se desafiando e colocando coisas novas que ninguém tinha pensado. Porque o que a Nath falou de que a maioria das pessoas não se dá essa oportunidade, a maioria das pessoas, das empreendedoras, dos empreendedores também, não se movimentam em direção a algo novo. Então, Querem fazer o mesmo do mesmo. O mesmo do mesmo. E no mesmo do mesmo, a gente não vai pra lugar nenhum. Você fica ali, você pode até ter uma relevância ali no seu espaço. Tem umas clientes, mas crescimento, você não vai crescer fazendo mais do mesmo. Então, a todo momento, você teve essa coragem de se desafiar, de desafiar o seu negócio e desafiar o seu mercado. Porque, gente, jogar um banho de óleo na cabeça, quem que... É isso, sabe? São essas coragens. Não, e elas acreditavam e ficavam ali pra ser banhadas de óleo. E tá aí até hoje, entendeu? Fazendo coisas novas. 12 anos depois ela voltou ontem. E você é vista como uma pessoa inovadora, né? A gente fala da Renata Fraga, é uma pessoa que é inovadora. O salão dela é inovador. E que tem metodologias únicas, né? E tem metodologias únicas. É só lá que você vai fazer isso. Exato. E assim, hoje... Você tem muita concorrência, né? O mercado da beleza é um mercado eu falava isso com minha mãe. Minha mãe, até a Manuela fazer 7 anos, eu falava, mãe, por enquanto eu quase sou única. O mercado vai vir com tudo. Eu tô abrindo o mercado. O mercado vai chegar. E hoje é um terapeuta capilar por esquina. Todo mundo é terapeuta. Como você lida, Rê, pra continuar sendo diferente, né? Primeiro, eu uso muito isso, né? São 12 anos eu trabalhando. Então, hoje eu não tenho dúvida. Se uma pessoa senta na minha cadeira pra fazer uma avaliação comigo, eu não tenho dúvida que eu vou melhorar o cabelo dela. Eu posso, às vezes, não ser certeira, né? Não acertar de primeira, errar. Mas eu não tenho dúvida que eu vou trazer qualidade pra ela. Então, acho que essa confiança de 12 anos que eu construí, eu vi tudo. Tudo que você possa imaginar. Gente com cabelo, gente sem cabelo, gente com uma dor tal, cabelo quebrando na minha mão, porque eu errei o ponto, eu tendo que consertar. Então, como eu já vivi tudo, hoje eu não tenho dúvida que se eu pegar a mão no cabelo e ela me der um tempo pra eu trabalhar, porque eu preciso de um tempo pra trabalhar, eu vou conseguir fazer o melhor. Então, isso me dá muita confiança do preço que eu coloco no meu trabalho. E outra, as que me conhecem já estão há muitos anos, quando elas vão a outro lugar e elas conseguem ter a comparação, elas conseguem ver o que é muito diferente. É lógico que a gente usa muita coisa parecida, é óbvio que a gente, parecido que eu digo de mecânico, porque isso é um beabá. Mas nesse beabá, é lógico que aí vem os grandes segredos, né? Eu falo muito sobre massagem, eu falo muito de oxigenação. Eu fiz 2 vezes, 2 cursos, gente. E aí não era época de curso, que é hoje de online. Eu fiz presencial aqui no Ouro Minas. Eu não me lembro se foi 6 ou 7 mil, eu cobrei por 2 dias de curso. Deram 10, 12, um pouco menos, um pouco mais, 2 dias. Foram 2 vezes, né? Deram 2 dias de curso. Tem 2 pessoas, não 2, deve ter 3, que eu não lembro o nome da outra, que estão com mega espaço de terapia capilar. Uma é médica, a doutora... eu esqueci o nome, sobrenome dela. Doutora Maria Angélica Muricy, que é uma mulher famosíssima. Ela fez da dupla sertaneja, daquele Luciano, Zezé de Camargo e Luciano, ela fez o implante, ela é famosa por implante. E aí, quando ela foi fazer o meu curso, me senti tão lisonjeada de ver uma médica. Na verdade, foi uma, não foram várias médicas que foram me assistir. Falei, gente, médico me assistindo, né? Vendo o que eu... Porque na época, eu lembro quando eu comecei, e aí começou um burburinho aqui em Belo Horizonte, gente, o que as clínicas de dermatologia se sentiram incomodados com o meu trabalho, mas era 1, 2, não, eram tantos que iam lá, falavam que iam fazer avaliação comigo, não diziam que era médico, e eu acho isso tão desnecessário, porque eu era ali para somar. Então, eu não conheço uma clínica de dermatologia que não conte a história e que me conheça e que fez terapia capilar, colocou a terapia capilar para associar à clínica de dermatologia, porque é muito importante. Eu lembro do Regis, que é muito famoso aqui, dele me pedir, mas ele se comunicou, né? A secretária dele, eu não lembro quem era, foi lá conversar comigo, perguntando se eu dava curso, mas eu ainda não tinha, era tanto trabalho, glória a Deus, que eu não pensava nessa possibilidade do crescimento da Renata virar várias Renatas, né? Eu ainda tinha esse apego, uma coisa que eu me arrependo disso. Eu queria ter pego essa fatia mais rápido do
que hoje tá todo mundo querendo, né, abrir mais caminhos, né? Não que não possa acontecer ainda, mas eu me retive. Meu medo era assim, gente, será que alguém vai fazer a mesma coisa que eu faço? Da mesma qualidade que eu faço, com o mesmo carinho que eu faço? Porque não é simplesmente você saber o que a pessoa tem, a dor dela. É você entender, porque eu digo que eu entro na vida, eu entendo a sua dúvida, porque ela tem cabelo loiro. Normalmente, quanto tempo ela faz? De 3, em 4, em 6 meses? Hoje, né? Vocês conseguem afastar mais. Mas aí, durante 6 meses, se você demorar, eu fico na vida da Natália, literalmente, para entender o que ela precisa e eu montar dentro daquilo a melhor necessidade para ela tentar estragar o menos possível. Então, essa personalizar, entrar na vida da pessoa, ela me permitir que eu entre, que eu entenda do que. Eu morria de medo de como é que eu ia fazer isso e fazer com que as pessoas entendessem. Mas isso é um apego que eu me arrependo de não ter passado. Mas eu lembro que essas clínicas de dermatologia iam todas ali, todas que eu digo em Belo Horizonte, tentar entender o que essa menina estava fazendo. O que essa menina estava ali tentando fazer e que não era médica, né? Porque por ser médico, as pessoas têm muito mais confiança, que é normal, os médicos estudam para isso, né, gente? Mas uma coisa, o que eu faço não anula o que o médico faz. E o que o médico faz não anula o que eu faço. É complementar, é pro cliente, paciente que tá ali buscando. E eu falava assim, gente, o que você vai fazer com o seu médico não vai atrapalhar o meu. E o que eu vou fazer com você não vai atrapalhar o do médico. É uma soma para ele. Quanto mais ele tratar o couro, quanto mais, principalmente quando a pessoa tem uma doença, é melhor pro cabelo dela. Mas isso foi difícil. No começo, foi uma barreira que eu realmente... Isso eu sei que eu quebrei. Quebrei dentro de Belo Horizonte, eu tenho certeza que eu fui realmente, assim, de abraçar o mundo de uma forma diferente. E as grandes clínicas... Lembro do Bruno, que é um grande amigo, o Bruno Vargas? Lembro direitinho, o Bruno criou uma clínica de terapia capilar, falou, Rê, você me ajuda? Eu falei, o maior prazer, coloca a terapia capilar aí que vai... Mas ele não foi uma coisa que, né, cresceu na clínica dele, mas eu lembro do Bruno colocando isso. Então, assim, as grandes clínicas de dermatologia investiram em terapia capilar, até hoje, né, continuam investindo em terapia capilar. Mas eu acho que eu consigo manter pelo esse nome, eu acho que hoje eu me sinto muito... além de inovadora em tudo, vamos falar do redutor de volume, da disciplina. Teve um ponto na minha carreira que eu falava assim, gente, vamos falar de Reline. Aí vem minha história com Reline. Por que Reline nasceu? Reline nasceu depois de alguns anos. Reline tem 8 anos. Ele faz 8 anos agora em novembro que eu tenho a linha. Eu lembro que a Bulbo, que era a marca que eu trabalhava, eu vendia no meu salão, se disser 80, 100 metros quadrados, 80 mil, 90 mil de Bulbo Raiz. Era muita Bulbo Raiz. Eu usava tanta marca deles, que um dia fui lá na fábrica, bati na porta e falei assim, eu quero ter uma linha minha, eu quero assinar a Bulbo Raiz. Eles não quiseram, era uma linha familiar, essa linha que tinha 12 anos no mercado, que hoje ela está muito bem estruturada, enfim, ela foi crescendo com a terapia capilar, eles foram crescendo. Mas eu tenho certeza que eu fui a que deu o pontapé, eu falei assim, é para esse caminho que vocês vão. Vocês estão há 12 anos no mercado, não cresceram, mas o caminho é esse. E eles não me quiseram, mas eu fiquei inquieta. Eu falei, não, eu vou ter uma linha. Por que acontecia? Até hoje eu uso, mas eu olhava aquelas grandes marcas, todas elas, e cada uma tinha um pouquinho do que eu precisava. Gente, mas não posso ter, sei lá, 30 marcas, 15 marcas, como é que eu coloco dentro de um espaço, né? Meu espaço era muito pequeno. Eu tenho que ter uma linha que eu consiga solidificar, ter muitos produtos que eu precisava de protocolo, mas eu consigo solidificar isso, eu consigo colocar um ativo igual ao outro no mesmo pote. Bom, e aí eu vejo a mão de Deus novamente abençoando. Uma pessoa bateu lá, me viu que eu estava fazendo em farmácia, não era empresa ainda, né? Não tinha a fábrica, fabricando uns produtos. Você fabrica? Você tem a linha própria? Eu falei assim, tenho. E você tem interesse em colocar isso em fábrica? E eu não sabia ainda qual a diferença de farmácia e fábrica, olha a cabeça. Tenho! Bom, resumindo, fui para Ribeirão Preto, conheci a Zumira, que é a dona da fábrica. E aí eu lembro da frase da menina, falou assim, olha, eu não terceirizo pra ninguém, eu só tenho a minha linha, dentro da fábrica ela tem 3 linhas, né? 3 linhas, que é uma pra médico e outra pra linha de terapia capilar, que estava há muitos anos também no mercado. Mas não sei por que pra você vou fazer. E eu falei, meu senhor, né? Eu já tinha vindo lá, enfim. E aí, eu lancei 28 produtos. Aí todo mundo questionou, lança 2, porque se der errado... Você tem 2, não 28. Eu falei, gente, mas se der certo 28, só 28, né? Eu pensava assim, pra que eu vou lançar 2? Se der certo só 2, eu quero lançar 28. Porque na minha cabeça, o Eli não vinha pra eu vender um produto. Porque eu acredito, e hoje eu tenho muita certeza disso, que não adianta eu te dar um shampoo e uma máscara.
cabelo precisa de tratamento. Então, existe um protocolo real. Você precisa de um óleo, de uma proteína, de limpar o couro cabeludo, de usar 2 máscaras, 2... Existe, é necessário. Então, na minha cabeça, eu falei, como é que eu vou criar 2 produtos se eu uso um monte para tratar meus clientes? Então, eu criei Hairline para me atender dentro da minha terapia. Então, na minha cabeça tinha lá, primeiro protocolo, segundo protocolo, terceiro protocolo. Então, eu via os protocolos. Então, quando eu lancei para me atender. Eu não lancei Hairline com a intenção do público final. Eu coloquei. Foi um estouro. Nunca imaginei que eu fosse vender tanto. Gente, mas era fila na porta do meu salão, dá volta, assim. Coisa de igual quando quiseram comprar a sandália lá, que fez a Havaiana, que fizeram filas. Era isso. As meninas trabalham comigo e falam assim, Renan, que é isso? Eu falei, não sei não, mas enfim. Vende. Vende. Mas meu medo era se ia ter a segunda compra. Porque o legal não é a primeira, eu sempre falo, eu não gosto de vender a primeira, eu gosto de vender a segunda. Porque se eu vender a segunda, a pessoa... Deu certo, a pessoa gostou. Mas enfim, e aí foi um estrondo, o Hairline nasceu, Hairline tomou corpo, os 28 produtos, hoje nós somos uma família de 41 produtos, nós somos 41 produtos na linha, e ele foi tão bom, que o cliente final, que é o meu grande consumidor hoje, 80% da minha clientela é recorrente, não fica sem Hairline. Assim, é 80% que compra o produto, recompra o meu produto. E eu não tenho dúvidas de que o Hairline é maravilhoso e aí vem um diferencial. Quando eu sentei com a Zulmira, e ela realmente foi uma mulher, assim, extraordinária, eu falei, Zulmira, eu quero que tenha ativos, eu não quero que isso seja meia boca, eu não quero... E aí, gente, mercado de cosmético, a própria Amanda pode falar isso, eu acho que ela não deve fazer dessa forma, mas muitos, não são poucos. Várias marcas aí, eu não quero citar isso, chegam dentro de grandes fábricas e falam assim, produto de $1. É $1, gente, do começo ao fim. Produção, rótulo, embalagem, entrega, ele tem que custar $1. Então, o que tem ali dentro, gente? $1. O que tem ali dentro? Nada. Isso é normal. E fala para o cara assim, se vira, vai custar $1. E é assim que é com todos, né, as grandes empresas, não digo só em cosmético. E eu falava assim, eu não quero, primeiro, produto que tenha, e eu vendo uma coisa e ele não tenha lá. Eu quero fazer a diferença. Mesmo que ele precise custar um pouco mais caro, mas eu quero que faça diferença. E aí, Hairline veio para fazer diferença. Hoje não tem uma pessoa que não use, que fala assim, seu produto é diferente, seu shampoo é diferente, sua máscara é diferente, porque eu gosto que tem ativo. Eu sempre gostei, né? Eu não sou... Vocês veem meu espaço, eu gosto de muita coisa. Então, se coloca X de aminoácido, eu quero XX. Tudo meu é muito, né? Muito. É exagerado. Então, eu sabia que Hairline vinha para eu contar a história de produto. E graças a Deus, estamos aí há 8 anos, e aí é onde vem a história da disciplina. A disciplina, eu usava de outra marca, comprava de uma marca, colocava o nome de disciplina e vendia como disciplina. Como as pessoas confiavam no meu nome, eu falava que era do Hairline, o Hairline já existia. Mas eu fui vendo que o negócio estava tomando proporção. Aí a Juju na Hermose começou a usar e não conseguia deixar de usar, e o negócio foi crescendo. Eu falei assim, eu vou ter que criar uma disciplina. Eu vou ter que ter disciplina no Hairline. E aí fui pra fábrica e falei assim, agora vamos fazer o melhor redutor de volume que a gente vai ter. E aí nasceu a disciplina, enfim, o nome disciplina, patente. Eu não tive ainda coragem de botar ele pro mundo na mão de outras pessoas. Porque eu construí meu nome durante 12 anos em saúde. Eu construí meu nome 12 anos vendendo saúde. A linha Hairline é saúde. E aí o maior medo e o dilema que eu tenho junto com todo mundo que está hoje me ajudando é, se a gente colocar para o mundo a disciplina que é uma química, será que as pessoas vão fazer da mesma forma que você faz? Então existe essa possibilidade, a marca está aí, a disciplina existe, mas o redutor de volume, ninguém falava de redutor de volume de uma forma mais saudável, se assim eu posso falar, né? E aí eu trouxe uma outra forma de você fazer o redutor de volume de uma forma mais saudável, esse ano agora, na casa, eu lancei a turbinada. Que a minha cabeça... Que foi o que eu fiz. Exatamente. Por quê? E aí a gente vai falar, já vamos dar uma dica aqui. Por quê? Me pergunta muito assim. Redutor de volume estraga o cabelo? Estraga. É fato. Mas ele estraga se você não prepara esse cabelo para você poder fazer. A química, quando ela vem, de uma forma muito leiga, tá, gente? Quando ela vem, ela vai na camada mais profunda do cabelo, do córtex. Ela preenche toda aquela área ali, vamos dizer, aberta, que tá ali vazada. Ela entra ali, se acomoda e faz o trabalho dela. Por isso, quando a gente termina de fazer uma química, um redutor de volume, vamos falar assim, a gente parece que o cabelo tá todo espelhado, tá lindo. Parece que, né? Parece não. Na verdade, ele alinhou. Alinhou a cutícula, vira aquele espelho, refletor, né? Tá parecendo que tá super hidratado. Na verdade, a química entrou, fez esse preencheu, fez aquela... deixou impermeável
E mais nada permeia. Mas não permeia mesmo, gente. Você pode colocar aí a melhor máscara, Reline, o que você quiser. Vai ladeira abaixo. O que eu tô fazendo agora? Eu não fazia, mas eu criei isso agora, recentemente, esse ano. Gente, eu preciso preencher. Porque tem gente que chega lá, eu quero fazer. E quem sou eu pra falar, não, você vai tratar. Então eu tenho que me adaptar ao mercado. Então, como é que eu vou me adaptar? Então, eu vou preencher. Já que eu tenho um shot de aminoácidos, é um shot mesmo, porque o nosso cabelo tem 18 meia, tem 18 aminoácidos. Então, eu preciso repor. Então, eu reponho os aminoácidos. Eu tenho um produto, que eu não posso citar o nome, que a gente copiou o produto, e eu fiz ele 11 vezes melhor do que esse produto que está no mercado. Então, eu pego o Maxipé, que é o nome do Maxipé, deposito. Então, eu preencho toda essa fibra. E aí, eu deixo tudo ali dentro. Na hora que vem a disciplina, na mesma hora. Ela vai entrar onde? Não tem lugar para entrar. Então ela fica mais superficial. Eu já preenchi. Eu já dei ali a minha turbina pro meu fio. Então quando essa capa começa a sair, a pessoa, tem muita gente que fala assim, nossa, olha como é que tá meu cabelo. Saiu a progressiva, saiu, tá horrível. Não, ela encapou horrível. Ela colocou ali o feio. Se ela tivesse tratado e encapado bonito, na hora que saísse o feio, o bonito ia aparecer. Quando elas não fazem isso, não tem jeito, não tem milagre. Ela encapou o fio. Então, eu preparo, hoje, mais rápido, como você fez, para que eu dê aquele cabelo um pouco mais de resistência. A química não permeia ali dentro. Então, a gente vai... É isso, é você ver o que o mercado precisa. Vocês hoje estão correndo mais. Antigamente, eu tinha mais tempo com vocês. E hoje, as pessoas não têm muito tempo. Então, eu tenho que me adaptar. Então, a gente vai criando e sendo honesta. Ó, vai acontecer. Você está disposta? Você quer isso? Né? E aí, a disciplina veio pro mercado. Então, olhar o mercado que ele precisa e querer ganhar dinheiro. Eu falo assim, se for dar dinheiro no final, eu quero. Top, maravilhoso. Não, a gente podia ficar aqui até mais 2 horas falando, já tem uma hora que a gente tá eu falei, por isso que eu fiquei 4 horas com o outro. A gente poderia, porque eu queria muito conversar com a Renata sobre precificação, que eu acho que é uma coisa que você faz muito bem, sobre experiência do cliente, porque estar lá no seu espaço é uma experiência única, é um oásis, eu falo que é um oásis em Belo Horizonte. Então, assim, a gente poderia ficar aqui por mais muito tempo, mas infelizmente não temos. Não tem problema. E a gente tem mais 2 perguntas importantes pra fazer. Total, Rê. Nossa, eu vou tentar não ser prolixa demais, né? Você tava curiosa sobre o nosso avião aqui, ó. Quem tá vendo sabe que tem um avião aqui na nossa mesa. E é o nosso avião, Confia Mulher. O que esse avião representa? Ele representa o que nós queremos ser para outras mulheres. Ele representa os nossos sonhos, ele representa onde a gente quer chegar. Liberdade financeira, que a gente fala assim, aqui no DIG, nosso avião plotado é a gente pegar esse avião plotado de Confia Mulher, colocar as mulheres todas e levá-las pra onde elas quiserem, enfim. Delícia. Então, esse é o nosso avião plotado, que é muito que é um significado, assim, do nosso sonho mesmo, dos nossos maiores objetivos. Esse vai ter que ser outro. Esse vídeo, a gente tem que fazer esse vídeo. A gente tem que fazer o vídeo das Thiagas. Mas só pra gente não perder o fio aqui, o avião, o nosso avião plotado é isso. E o que é o seu avião plotado? Qual que é o seu sonho, assim? Onde que você quer chegar? Isso aí sem barreiras. Pauta. Pode falar o que vier na sua cabeça. Nossa, o que vier na minha cabeça, eu acho que... Eu não sei se vai ser prepotente da minha parte, mas eu acho que eu já consegui o que eu queria. É lógico, quero ganhar mais dinheiro, ter meu nome estampado em vários lugares, mas a referência, é engraçado que quando eu montei a casa, eu pedi uma outra profissional para estudar. Eu não contei muito, eu fiz, lógico, um brainstorm com ela, mas não contei muito, né? A gente teve meia hora ali pra gente poder conversar. E falei pra ela, me estuda, vê o que você acha. E eu pedi pra ela R e F, de Renata Fraga. E aí ela veio com REF. De referência. Ela falou assim, não, sua assinatura vai ser ref. Sua assinatura é referência, já é referência, menina. E aquilo bateu tão forte pra mim, eu falei assim, é isso que eu busquei. Ser referência. E eu recebo muito feedback disso, sabe? De ser referência no que eu gosto de fazer, que é cuidar do cabelo e de empreender. Muita gente fala assim, hoje, né, a casa virou um outro ciclo da minha vida e muitas, não é poucos não. Renata, posso viver sua casa e poder imaginar como seria a minha casa? Então, eu acho que eu alcancei. Eu queria muito uma casa, eu consegui ter a casa. É lógico, gente, eu quero que a Reline vá pro mundo, as pessoas conheçam. É o que a gente deseja, né? Quando a gente coloca um filho pro mundo, a gente quer que, né, que isso almeja. Eu acho que é isso. O que hoje eu tô vivendo, que eu possa alcançar mais pessoas e mais pessoas possam ter conhecimento de gostar de como é empreender. E eu falo que a grande lição de empreender é o que eu tenho mais orgulho de falar da minha trajetória. Eu tenho pessoas que estão comigo há 12 anos. E eu sou uma pessoa, hoje é mais fácil de lidar, mas eu sou muito
Assim, sim, não, sabe? Eu não tenho... eu sou tão prática, eu nasci quase homem, realmente. Quase, mais uma vírgulinha eu ia ser homem. Não, quase homem não. Você nasceu como uma mulher assertiva, que sabe mas o que eu falo quer. porque quando a gente vê homem e mulher, você pode entender. Quando a gente vê Uma homem... energia masculina mais forte, Exatamente, uma energia masculina muito executora. prática. É. Se eu vejo, por exemplo, vou dar uma história que pode muita gente chocar, mas essa é a Renata. Eu tenho quase uma família inteira trabalhando comigo. E aí uma delas passou mal, desmaiou. Eu falei, só uma vai pro hospital, eu não vou fechar o salão. Mas isso foi assim, na hora. Eu não foi porque eu não senti a dor que ela desmaiou, tá morrendo, não. Eu pensei o seguinte, o salão não pode fechar, né? Não, só uma. Pega, leva pro hospital, as outras vão ficar trabalhando. E não chore agora. Depois do trabalho você chora. E aí hoje eu falei assim, não precisava ser assim. Mas eu fui assim há, 6 anos atrás. Então, eu falo que essa Renata, que aí eu quero concluir, que hoje, lógico, a gente vai melhorando, a gente vai ficando mais velha, faz uns cursos, pede ajuda dos amigos, a gente vai aperfeiçoando, não sendo tendo tão prática, né? Tendo um pouquinho mais emoção. Eu consigo ter pessoas hoje que ao meu lado, que são pessoas fiéis, 12 anos, 13 anos. Então, é o que pergunta, Renata, como é que você conseguiu trazer todo mundo? E todo mundo tá comigo há 12, 13 anos, 7, 8. Quem entra, normalmente não sai mais da minha equipe. E aí me perguntam muito, como é que você consegue empregar? Como é que você consegue... É porque eu sou, além de muito franca, eu divido, gente, divido. Se esse copo aqui tem R$100, vem cá. Você mandou ser cliente, 50% é seu. Eu nunca tive medo de dividir com os outros. Eu quero que todo mundo ganhasse comigo. Se eu vou crescer, eu quero que você cresça junto comigo. E eu acho que isso fez com que elas estivessem comigo até hoje, sabe? Eu falo elas porque entre eles e elas, né? As pessoas estivessem comigo e crescessem junto comigo. Então eu falo que empreender é dividir mesmo. Tanto o saber, quanto dividir o financeiro, quanto acreditar, delegar, que era muito difícil pra mim. E hoje eu delego, assim, com maior facilidade. Que eu sei que pra eu crescer, eu preciso delegar. Que era mais difícil. Eu internalizava, colocava tudo pra dentro da Renata, eu vou resolver, eu vou fazer. E hoje eu sei que quanto mais gente boa eu tenho do lado e quanto mais eu delego e quanto mais eu divido, mais eu consigo crescer e entregar resultado. Então acho que pra mim, do empreendedorismo, tudo que eu construí, que hoje nós somos quase 40 pessoas trabalhando. É muita gente. É muita gente. Nossa, não tem noção na hora que eu faço as reuniões. Eu falo assim, gente, mas tem todo mundo trabalhando comigo, até esquece. 40 famílias, 40 né? Quando famílias. a gente pensa isso. E Rê, a gente tem uma pergunta aqui pra fechar o nosso episódio, que é o seguinte. Se aquela porta ali abrisse e entrasse a Renata de 20 anos, carioca ainda, tipo, sentasse aqui, o que você falaria pra ela? Vai com tudo, vai com tudo, usa sua intuição, seu sexto sentido e vai. Porque é essa aí mesmo. Eu acho que se eu não tivesse cortado essa Renata, não tinha acontecido. Se eu tivesse, não, depois eu faço. Eu acho que não tinha acontecido. Eu ia falar assim, vai, Renata, vai que acredita, confia, mulher, e vai. Eu ia falar só isso. Vai, pode ir na sua intuição. Lógico, aí volta um pouquinho, né? A gente melhora sempre, quer melhorar sempre. Mas eu acho que eu não faria nada diferente, nada. Há um negócio que se eu pudesse realmente voltar, eu tinha colocado Renata Fraga pro mundo de uma forma não tão apegada a ela, sabe? Eu tinha liberado ela um pouco mais pro mundo, porque eu tive essa oportunidade de muita gente que assim, eu quero colocar nessa cidade, e eu retive, eu não soltei. Na verdade, eu acho que faltou gente pra me ajudar. Como é que eu vou fazer isso? Né? Como é que eu vou multiplicar a Renata? Que hoje eu consigo e antigamente eu não tinha alguém pra me ajudar. Rê, eu posso te dar um conselho? Tá em tempo, né? Não, né? Sim, não tenho dúvida. Isso? Que aula de empreendedorismo que a gente teve aqui. Putz, e assim, sério? eu vejo a sua trajetória e por mais que você já tenha chegado no topo, eu sinto que você ainda tem muito pra conquistar. Não, tenho. Mas eu tô muito satisfeito na onde eu cheguei. A referência que eu me tornei. Lógico que eu quero crescer, mas esse momento que eu vivo da minha vida, eu tô muito satisfeita da referência, das pessoas terem muita carinho, respeito, me perguntarem. Gente que tem 20 anos de trabalho me liga assim, é assim que eu faço? Muito assim, legal. E isso me dá muito prazer, né? E muita humildade nesse momento de saber que eu tenho que sempre estar estudando, buscando. Mas aonde eu cheguei, a referência, né? Eu fico muito feliz pela trajetória que eu pude trilhar. Como diz meu marido hoje, que é o José, não casado no papel, mas sou praticamente casada, ele fala assim, a casa onde você foi, gente, quem for lá, eu tenho que fazer um vídeo disso. E olhar para o que eu tenho hoje, e eu fiquei 15 anos no mesmo lugar. Então eu falo assim, por que você vai mudar? Não, porque o meu salão não cabia as pessoas ali dentro. E as pessoas todas iam lá. E era um lugar muito simples, muito pequenininho. Eu fiquei há 15 anos. Eu fui pra casa vai fazer um ano agora. E por que eu esperei tanto tempo? Porque eu acho que tinha o tempo necessário, sabe? O tempo pra eu amadurecer, o tempo pra eu saber que era o meu momento de viver um outro
um outro ciclo. Eu podia ter feito isso antes, eu podia ter feito essa casa, esse desejo meu, mas eu acho que tudo tem esse momento e graças a Deus, porque eu sou impulsiva mesmo, eu consegui esperar e viver tudo aquilo que eu tinha que viver naquele lugar. Porque se vocês forem lá, vocês vão entender, como diz meu marido, você não tirou leite, você tirou sangue aqui. Porque eu nunca vi ele fala que é uma caverna, e você fazer um nome, que ninguém acha aquele lugar. Acharam porque eu fiz o nome, né? Fiz o ponto. Mas é um lugar super escondidinho. Eu falo que Jesus nasceu lá, de vez em quando caía a luz, sabe? Saía água pelo chão e a luz acabava. Eu tinha que ir lá no prédio e liga a luz aí, o salão lotado. Imagina, gente. O que hoje a casa, né? Uma aula mesmo, né? Muito ensinamento. A gente sempre... A gente já conhece você é do DIG. Sim. O Renata Fraga Spa virou uma casa digníssimas. A gente sempre busca, né? A gente lê muito sobre vocês antes de vir. Mas me surpreendeu tanto a forma como você trouxe a sua história. A mim e também. Quantos ensinamentos a gente teve aqui nesse episódio. Eu já sabia que ia ser incrível, mas assim... Eu fico muito feliz. Mas foi Todo mundo tem uma maravilhoso. história. Eu adoro ver a história do que eu ver a história de gostoso, vocês. né? Nossa, muito Depois nós vamos mesmo. contar esse dos Chagas. Com certeza. E eu acho que, assim, você tem muito o que passar, né? A sua força e as suas decisões, as decisões que você foi tendo ali pelo caminho, elas mostram muita segurança, mas mostram também muita coragem. Então, é um exemplo, né? Uma mulher que inspiração. não tem medo de se colocar como ambiciosa, né? A gente fala tanto com isso aqui. Que mulher que senta aqui e fala isso? Gente, eu sou ambiciosa, eu quero crescer, eu gosto de dinheiro. A gente que tem que ficar falando e pras assim, pessoas. eu sou ousada, eu fiz assim, fiz assado, então eu acho Se que... você tem vergonha, parece que é um defeito ter ambição. Exatamente, né? Que é muito diferente você ser uma mulher gananciosa, que é uma Sim. mulher que vai passar por cima de tudo. E você mostrou aqui o quão generosa você é, né? Por que as pessoas da sua equipe às vezes aguentam o pancadão de ter uma pessoa ali que é muito dominante, né? Sim. Que é muito executora? Porque divide, porque é leal, por quê? Porque vê esse outro lado também. Então eu achei incrível, muito aprendizado. Gostaria muito de ter, né? A gente ter faz, falado marca mais, outro. A gente marca outro, com certeza. mais coisas, mas realmente foi maravilhoso. Muito obrigada. Eu que agradeço a Rê. oportunidade de poder falar, né? É tão bom a gente poder falar. Por isso que durou, a gente nem falou do outro lá, né? Não, a gente Não, vários assuntos, eu gente. tinha várias coisas aqui. Renata gravou um podcast com o Conrado Adolfo de 4 horas. 4 horas. Tá no YouTube, 4 horas. 4 horas e alguns minutos. Ele me deu 4 horas. Eu falei, agora não tem mais jeito. já extrapolamos tudo que tinha. Porque todo mundo tem uma história, né? Aí a gente começa do começo. Aí as histórias vão tomando, né? Rumos. Sensacional, Mas que bom que Rê. você tá em casa com a gente, porque aí a gente marca de novo pra falar sobre dicas, pra falar sobre... Nem dica a gente deu, né? Pra falar sobre liderança, Não, pra olha, falar... a gente não deu dicas explícitas de cabelo, mas Não deu. dicas de empreendedorismo, E tá? de cabelo rolou aí também, É. o óleo, o óleo. cabeludo. Mas Inclusive, assim, você passa aí no seu cabelo. Exatamente, tinha esse cabelinho meu que não pode ser feito com gel, aprendi isso com a Renata, que ela falou assim, você tá acabando com o seu cabelo, Óleo e você tem que proteína. pegar o óleo da Reline lá e usar, e agora é isso que eu tô usando, pro meu cabelinho ficar aqui alinhado e saudável. é saudável. Bom, Gata e saudável. gata saudável, Temos um episódio incrível. Temos. Rê, Rê, muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade. Foi maravilhoso. Que Deus abençoe a vida de vocês Que e bom multiplique. que a gente tá Amém. junta, Ah, né? nossa. Que bom que nós, mulheres empreendedoras, Fé. Queria estamos falar juntas. sobre fé Queria também, porque nós também aqui espiritualidade. somos muito da... Deus tá olhando, Deus tá vendo, Deus provém. Deusão tá com a gente. Deusão tá com a gente. Intuição. Mas Mas vamos ter uma parte 2, Exato. né? O mundo tá pedindo. Exato. Já tô vendo as mensagens chegando. Amém, Senhor. Então é isso, gente. Um beijo, pessoal, e até o próximo Digcast. Beijo.